E aí, gente, beleza? Na aula de hoje a gente vai falar sobre sociologia, né? E o tema da nossa aula agora é o mundo do trabalho. A gente vai falar sobre como o trabalho ele se organiza e como as relações econômicas se organizam na nossa sociedade e também em outras sociedades também, né? A gente vai ver algumas alternativas a isso também. Bom, mas antes de falar sobre o mundo do trabalho, a gente precisa criar um panorama conceitual. A gente precisa entender o que são duas coisas. A primeira é economia, a segunda é trabalho. Bom, e o que é o mundo do trabalho? É todas as relações sociais que os seres humanos têm de uma maneira produtiva, né? Aquilo que a gente faz não só para ganhar dinheiro, no mundo capitalista principalmente, mas para se sustentar e conseguir os meios materiais que a gente consegue, né? Então, trabalho vai de tudo, desde arrumar a sua própria casa até você, obviamente, trabalhar com uma carteira assinada. E o mundo do trabalho, ele tenta englobar tudo isso, né? Então, a gente está falando de uma esfera muito grande, que é a esfera da economia. O que é economia? A gente tem dois conceitos aqui, né? Primeiro conceito, o conjunto de atividades desenvolvidas pelo ser humano visando a produção, a distribuição e o consumo de bens e serviços. O que quer dizer isso? Tudo que a gente faz, né? Todo trabalho que a gente faz, na verdade, toda ação que a gente faz, a gente vai tentar justamente articular isso na produção, no consumo, né? E também na distribuição dos bens e serviços. A gente está vivendo no mundo da economia. Então, a gente pode ser das coisas mais simples, como, por exemplo, arrumar, limpar a casa. Isso é um trabalho, né? É uma ação econômica, porque você está, obviamente, deixando sua casa pronta para, eventualmente, você cozinhar, que também está na economia. Você está transformando aquela matéria-prima que você comprou em comida, né? Só porque você não é remunerado não quer dizer que não faz parte do mundo do trabalho nem da economia, tá? Então, a economia, ela é uma coisa que prescinde a questão do dinheiro, a questão do valor intrínseco. É necessário que a gente tenha, de fato, a construção, né, de uma tentativa de melhoria do nosso bem-estar através, né, então, da produção, da distribuição e do consumo de bens e serviços. Bens são as coisas, são as mercadorias que a gente vai falar daqui a pouco, né? E os serviços são aquilo que a gente desempenha, né, para fazer esse tipo de atividade. Bom, e o segundo contexto importante da economia é que ela é uma ciência também, né? A ciência econômica, talvez, né, muitas pessoas queiram ser economistas, têm interesse em economia, até mesmo sem ser economista, você pode cursar uma disciplina de economia, né? Por exemplo, no curso de Ciências Sociais é frequente que as pessoas estudem economia até mais de um semestre, né? Economia 1 e 2, e ela é uma ciência que busca justamente mapear toda essa atividade. Então, a economia ela não vai ver somente a questão financeira, a questão do dinheiro, mas a questão econômica vai além disso, vai em todas as relações de produção, consumo e distribuição desses bens. Beleza? Bom, então isso daqui tá tranquilo. O que é economia? Vamos ver o que é trabalho especificamente. Bom, o trabalho, né, humano, né? O trabalho ele pode ser animal, por exemplo, um cavalo ele faz trabalho quando, por exemplo, ele está levando uma carroça, ele está fazendo trabalho, né? A gente está falando de trabalho humano, porque é um curso de sociologia, ainda bem, né? Então, o trabalho, basicamente, ele está aqui em 3 pontos. Ele está na atividade, né? Ele está no produto ou aquilo que você produz e também no objetivo do trabalho, né? O trabalho ele se articula nesses 3 pontos e normalmente esses pontos também eles são ligados. Por exemplo, né? Você está fazendo um bolo na sua casa, resolve fazer um bolo na sua casa. Isso é atividade de trabalho. Você está lá batendo a massa, quebrando o ovo, misturando, colocando, fazendo a cobertura, o recheio. Parece que ficou bom, me chama, viu? Eu aceito sim um pedacinho de bolo. Bom, esse é o produto do trabalho. O que você vai fazer com esse produto do trabalho? Né? O que você vai fazer com o bolo? Você vai vender? Você vai comer? Você vai dar de aniversário para alguém? Né? Você vai dar para o professor de sociologia? Né? Então, você tem que fazer esse bolo aí, né? E esse bolo é o resultado do seu trabalho e ele está nessa
cadeia de atividades aqui relacionadas ao trabalho, né? O trabalho humano, ele é tido pelos sociólogos como um trabalho racional, né? Ao contrário, por exemplo, dos animais. Os animais, eles não têm a racionalidade do que eles querem fazer, né? Por exemplo, o cavalo, né? Você não vai lá falar pro cavalo, olha, cavalo, você vai agora puxar uma carroça, né? Negocia com ele, né? Fala, ó, é pro seu interesse, é do meu interesse também. Não, você simplesmente coloca lá, você atrela o cavalo, coloca o cabresto nele, né? E faz com que ele puxe, simplesmente. Ele faz isso irracionalmente, né? Assim como todos os outros animais que fazem isso. Aqueles cachorros que puxam trenó, por exemplo, em regiões, né, que tem muita neve. As abelhas. Por que as abelhas fazem mel, né? É uma coisa que faz parte da natureza das abelhas, não é uma questão racional, né? Os seres humanos não. Para a gente trabalhar, a gente precisa entender de uma certa forma racional o que aquele trabalho precisa. E, a partir daí, a gente vai desenvolver até um aprendizado desse trabalho, né? Então, a gente tem que aprender a trabalhar, a gente vai desenvolver técnicas, novas maneiras de se fazer o trabalho. Então, historicamente, você pode ver, desde os caçadores e coletores, vão sempre tentar achar um jeito melhor de caçar, de coletar, né? Depois de plantar, né? Cada vez mais tentar conseguir resolver os problemas. Os seres humanos, eles pensam muito na resolução de problemas. Nem sempre a gente faz isso de uma maneira metódica, porque as ciências, por exemplo, a agricultura vai ser desenvolvida depois, né? Como uma ciência já mais recentemente, né? Ela, como atividade produtiva, ela é antiga, né? Mas como uma ciência é mais recente, tá? E o trabalho, ele tem 3 pontos aqui importantes. Primeiro, ele é contínuo, né? Então, a gente sempre trabalha, nunca deixa de trabalhar. Ah, não, me aposentei, mas você vai trabalhar de maneiras não remuneradas, mesmo assim, né? Você vai realizar pequenos trabalhos, mesmo que você não transforme isso em dinheiro, né? Ele é criativo no sentido de criação, né? O trabalho, ele cria as coisas, então você transforma um pedaço de madeira em mesa, né? Então o trabalho, ele tem essa força criativa, né? E transforma, né? O trabalho transforma, não transforma um indivíduo, né? O indivíduo continua sendo trabalhador, né? Não, fique tranquilo que não é aquele papo de não, olha, o trabalho transforma o homem. Não é isso. O trabalho transforma o material que você está trabalhando. O trabalho transforma, né, matéria-prima em produto pronto. Isso é a transformação, tá? Então, é uma questão muito importante aqui. Transforma farinha em pão, né? Então, é exatamente essa questão de um trabalho racional de fato, tá? E, bom, vamos falar do velho Marx aqui, que vai falar muito bem dessas relações de trabalho, né? Então, Marx, ele tem, a gente já disse isso em aulas anteriores, Marx, ele tem 2 tipos de estudos, na verdade 2 tipos de obras. A primeira, ele faz uma crítica ao capitalismo, a segunda, ele propõe o socialismo. Aqui a gente vai pegar da crítica do socialismo para ver as descrições das relações sociais que ele tem. Então, as relações de trabalho, a letra grega aqui, tal, né, justamente para a gente falar de trabalho. Quais relações de trabalho que o homem tem? Primeiro, a relação homem-natureza. A gente, as matérias-primas, né? Nós mudando, transformando o meio em que a gente vive, né? É uma relação social importante, porque obviamente esse meio não concerne só o indivíduo, mas a sociedade em que ele está inserido. Mas também a gente tem uma relação de trabalho homem-homem, né? Pode ser de várias formas. Pode ser na organização, na distribuição e na propriedade, né, desse trabalho. Por exemplo, né? Alguém vai trabalhar. Essa pessoa, ela, numa sociedade capitalista, por exemplo, como a nossa, né, ela trabalha muitas vezes para alguém, ou ela tem o seu próprio negócio, ou ela é autônoma, né? Às vezes ela tem colegas de trabalho. Essas relações, né, de organização do trabalho, elas são importantes para a gente entender. Qual que é a relação, né, entre, por exemplo, um operário e outro operário, um operário e o gerente, né, um operário e o dono da fábrica, um operário e o consumidor? Qual que é essa relação entre as pessoas, né? Esse é uma das maneiras que a gente gosta de estudar aqui, né? Na própria distribuição do trabalho, de quem que é o trabalho, né? O trabalho é do trabalhador, ele faz o que ele quiser com o trabalho, ele vende o trabalho, vai vender sua mão de obra, ou a produção, o resultado desse trabalho, né, é de quem? Essa é uma pergunta que vai ser respondida na propriedade. De quem que é o trabalho, né? O resultado do trabalho, né?
essa meta aqui do trabalho. Então, numa sociedade, por exemplo, socialista, que depois o Marx, nesse segundo conjunto de obras, vai falar sobre socialismo, fala que tudo que a classe trabalhadora produz é dela. Então, você não vende a sua mão de obra, você produz alguma coisa que é sua, né? Numa sociedade caçadora-coletora, por exemplo, da pré-história, também o resultado do trabalho é compartilhado em toda essa sociedade. Para cada um da sociedade você vai dar aquilo que ele precisa. Então, por exemplo, pessoas muito velhas de uma aldeia indígena, por exemplo, não conseguem caçar, não conseguem trabalhar, essa pessoa vai precisar do trabalho de outros, assim como crianças. Então, os adultos produzem mais e depois distribuem. Então, todas essas questões de trabalho que existem nas sociedades socialistas, capitalistas, sociedades coletivistas, sociedades caçadoras-coletoras, sociedades escravistas, né, vão ser estudadas através desses termos. Beleza, gente? Muito obrigado e até a próxima.